muito pouco eficientes. É como se carregássemos um trem no ensino fundamental e chegássemos ao destino só com 30% da carga. De cada 10 crianças que entram na primeira série, só 5 saem do ensino fundamental, na 8ª série, e só 3 terminam o ensino médio. Isso significa que entre a primeira série e o 3º ano do ensino médio, você perde 70% das crianças do país, só nesse trajeto de 11 anos. Segundo o ministro, o número já melhorou. Atualmente, metade das crianças que entram no ensino fundamental termina o ensino médio. Hoje, no Brasil, 50% dos jovens concluem o ensino médio com, no máximo, 1 ano de defasagem. Tá? Então, esse número melhorou muito ao longo dos últimos anos. Nós saímos de um patamar de 33%, que é esse número no início da década, mas as PNADs revelam que esse número melhorou muito. Nós saímos de 1/3, estamos com metade dos brasileiros com no máximo 1 ano de defasagem se formando no ensino médio. Né? Ainda é pouco, porque nos países desenvolvidos esse número chega a 80% em média. 100 é muito difícil, mesmo em país muito desenvolvido, é difícil chegar. Mas o nosso percentual pode melhorar, como vem melhorando ao longo do tempo. Com Enem e vestibular pela frente, o tempo parece curto demais para aprender tanta coisa. Geografia, que a gente aprendeu sobre os pontos colaterais e colaterais cardeais e localizar coisas no mapa. Deixa eu ver, português, a gente aprendeu sobre linguagem verbal e não verbal. E deixa eu ver, o que mais? Teve aula de inglês, que a gente reviu o verbo to be. Ufa, isso só nas primeiras horas do primeiro dia de aula. São muitas disciplinas obrigatórias. São 10 matérias. Olha, o ensino médio ele é uma área de grande desastre, eu acho. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita clareza sobre isso, né? Quer dizer, ele é um ensino tradicional, ele é um modelo copiado da França de 40 anos atrás ou 50 anos atrás, onde há um currículo muito extenso, muito detalhado, onde todo mundo tem que aprender tudo, né? E não dá opções. Né? Acaba que alguns alunos que tiveram melhor formação até aí, de famílias mais ricas e mais educadas, conseguem passar por essa corrida de obstáculos para se candidatar para uma boa faculdade, e a grande maioria ou fica pelo caminho ou passa, mas não entende o que, não retém nada, não adquire nenhuma formação. Assim como já existe um programa para alunos conseguirem recursos para cursar o ensino superior, o governo está estudando novas formas de financiamentos para o ensino médio. Para possibilitar um ensino médio de tempo integral, em que o aluno tenha a escola regular, né, num período, mas no segundo turno ele tem acesso à cultura, ao esporte e à profissionalização. Nós queremos ampliar o currículo do ensino médio, torná-lo não apenas mais interessante, mas queremos promover um diálogo desse currículo com a realidade do jovem, para que ele veja mais sentido na permanência e conclusão dos seus estudos básicos. Né? Depois do intervalo, o ministro da Educação nos fala sobre os planos de governo para valorizar a carreira de professor. O Brasil não se saiu nada bem na mais importante avaliação internacional, o PISA. China, Coreia do Sul ficaram lá no topo do ranking. Nós ficamos entre os 10 piores, entre 65 países. Em leitura, entre os 15 piores. A média no mundo foi de 496 pontos, a brasileira de 401. As escolas públicas tiveram 387 pontos. As particulares, 502. O Brasil foi o terceiro país que mais evoluiu na década. Só perdemos para Luxemburgo e Chile. Aí alguém dirá, não, mas ainda estamos muito aquém... Entre os 15 piores. Não diria isso, mas, enfim, nós estaríamos em último colocado, como estávamos em 2000. Em 2000 o Brasil era o pior, era o último colocado no PISA. Então nós superamos 15 países ao longo da década. Né? E teríamos mantido a última posição se não tivéssemos evoluído.
Então, para os organismos internacionais, o Brasil até chamou atenção porque saiu da inércia. Aliás, inércia não, nós estamos numa curva decrescente de qualidade. E agora nós estamos numa curva ascendente de qualidade. As metas estão sendo cumpridas. Se elas continuarem sendo cumpridas ao longo de mais 10 anos, nós vamos estar num patamar de qualidade da educação muito confortável em 2021, que é o prazo final do Plano Nacional de Educação. Agora, se você me perguntar o legado brasileiro da educação, sobretudo do século XX, eu diria para você, sem medo de errar, nós perdemos um século. Nós realmente deixamos de lado aquilo que esses países priorizaram. E estamos pagando um preço disso. No Brasil, a educação é um demarcador de riqueza. Os 20% mais pobres têm 6 anos a menos de escolaridade do que os 20% mais ricos. Você tem uma igualdade de acesso, mas uma desigualdade de sucesso na escola. Então, o que significa é o seguinte, que as crianças, elas chegam, às vezes, ao final do ciclo fundamental ou ao ensino médio, mas elas não sabem o que elas deveriam saber nesse período, nessa etapa de aprendizagem. Por exemplo, ao final do ensino médio, só 1 em cada 10 crianças sabe o que deveria saber em matemática, só 1 em cada 10. E 1/5 delas sabe o que deveria saber na 4ª série, ou seja, você leva 11 anos para ensinar o que se deveria ensinar em 4 anos. Nas crianças pequenininhas, na verdade, todas são iguais. Então, na verdade, a gente não tem nenhum dilema de investir mais numa do que nas outras. Então, o que tem sido mostrado é que essa é uma fase onde você tem que investir muito, porque você vai ter um impacto enorme sobre igualdade e você vai ter um impacto enorme sobre pobreza, porque esse vai ser um dos investimentos que vai ter mais retorno de todos os tipos de investimento, em particular porque você está investindo muito cedo naquela criança, você vai ter toda a vida dela para coletar esse retorno. Um outro equívoco que se comete muito em relação à educação é imaginar que a escola vai corrigir tudo. Né? Então, se coloca sobre os ombros da escola questões que ela não está preparada para resolver. Por exemplo, as condições socioeconômicas das famílias, o comprometimento da família com o aprendizado das crianças, dos seus filhos, a questão do entorno da escola, as condições sociais, as oportunidades econômicas que são oferecidas às famílias, questões como distribuição de renda, por exemplo, e as desigualdades educacionais que têm origem no mercado, no mundo do trabalho, nas condições socioeconômicas gerais, nas oportunidades de emprego, essas questões, a escola evidentemente que é sensível a elas e tem que trabalhar com elas, mas não é a escola que vai resolver. Pela lei, o piso estabelecido para professores da educação básica com nível médio e carga de 40 horas semanais é de R$ 1.187. Um estudo feito em 2009 pela Unesco mostrou que, na prática, metade dos professores do Brasil recebem menos de R$ 800. Outro problema, na visão dos jovens, é que o teto chega rápido. Eles dizem que, primeiro, o salário não é recompensador. Segundo, a carreira, né? Eles enfatizam muito a questão da carreira, mais do que do salário. Eles não veem perspectiva em ser professor. Você começa como professor com um salário X e termina com X mais 1. Você não vê assim a possibilidade de uma progressão real de terminar a carreira com um salário maior, como você vê em outras profissões. Muitos governadores contestaram a constitucionalidade do piso estabelecido pelo MEC. Agora, em abril, o Supremo Tribunal Federal validou o valor mínimo para a carreira. Uma das metas do Plano Nacional de Educação incide justamente sobre essa temática. Né? Nós criamos o piso pela Constituição, o Supremo validou essa iniciativa, que eu considero importantíssima. Piso e carreira devem andar juntos, não podem ser dissociados, mas nas nossas projeções, o salário médio do professor, ele precisaria ser 60% acima do atual, para que o magistério não sofresse a concorrência das demais profissões de nível superior, que é o que acontece no momento. Eu formo um professor na universidade pública de qualidade e ele nem sempre se interessa pelo exercício profissional. Para que essas coisas se equilibrem, uma das metas do Plano Nacional é justamente essa.
Nós temos que, ao longo de uma década, né, sinalizar para a juventude de que o trabalho do professor vai ser valorizado. Até a gente completar que número? A Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa para ver a qualidade das faculdades que formam os educadores. Mais de 160 instituições foram analisadas no período de um ano. As conclusões não são nada animadoras. De todos os cursos investigados, nós encontramos a disciplina alfabetização em 8% deles. Então, a formação inicial é o grande problema hoje, é um problema político para esse país, né? E eu não vejo muita atenção a ela não, porque, na verdade, nós precisaríamos virar a mesa de uma vez nessa formação. Tem uma pergunta aqui de um assinante, Alexandre José Fernando, que é de Louveira, São Paulo, que fala: quando o Brasil vai concretizar um plano de educação que remunere realmente bem o professor? Olha, é o que está em tramitação no Congresso Nacional. Pela primeira vez na história do Brasil, nós fixamos uma meta que dialoga com a questão da valorização do magistério, tanto no que diz respeito à formação, quanto no que diz respeito à remuneração. Nenhum plano no passado tocou nesse assunto, porque era um assunto tabu, né? Ninguém queria enfrentar a questão, né, como ela deve ser enfrentada, que é assumir o problema para resolvê-lo. Se você não assume o problema, você não tem como resolvê-lo. Nós precisamos fazer isso. Todo o resto é muito importante. Ampliar a creche, ampliar a pré-escola, modular o ensino médio, acabar com o vestibular, ampliar as oportunidades de acesso à educação superior. Tudo isso é lindo e maravilhoso, tem que ser feito, está sendo feito. Mas nós temos um nó para desatar. Esse nó se chama atratividade da carreira de magistério. Durante meses de gravação, foi dentro das escolas que encontramos todas as respostas. O que uma escola pode dar? Eu me sinto na capacidade de ter, concorrer com qualquer um, a qualquer coisa, a qualquer hora. Aonde uma escola pode levar? Eu pretendo ser escola da Sinfônica de Minas Gerais, né? É um sonho meu que eu desejo qualquer dia agarrar com as mãos mesmo e falar: esse sonho é meu. Então, se eu quero a profissão, né? Se eu quis ser violinista desde pequeno, então a profissão pode ser certeira. Como podemos garantir boa escola para todos? Tem uns 3 anos que eu tento colocar meus filhos aqui e não consigo. O que o Brasil espera é que mais professoras como a Regina consigam mudar a história de muitos outros Brenos. Ela mudou a nossa vida, ela ensinou a gente. Quando a gente estava triste, ela distraía a gente. Às vezes a gente estava triste, ela ia lá comprar uma coisa pra gente, mandar a gente se divertir. E lá embaixo ficar um pouquinho na educação física. Era